Queridos irmãos, Filipenses capítulo 1, versículo 12, traz este ensino. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Quem estuda a palavra de Deus, a Bíblia, observem seus ensinos eternos e sabe perfeitamente que o crente não deve acreditar na sorte, azar ou acaso como força que governam a sua vida. Pelo contrário, ele acredita que todos os eventos que ocorreram em sua vida não foi um acaso, mas a soberania de Deus estava presente. Tudo que acontece em sua vida fez parte da providência divina. Provérbios capítulo 16, versículo 33, lemos: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda determinação. Quando a Bíblia menciona sorte, neste caso de Provérbios, se refere ao uso de métodos para tomar decisões, mas reforça que a decisão final procede do Senhor. E sobre o azar, o cristão não acredita no azar, e sim na lei da semeadura. Observa o texto: de tudo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, versículo 7. O que parece azar pode ser muitas vezes consequência de ações ou decisões e não um infortúnio aleatório. Assim, acreditar em sorte ou azar é considerado misticismo, pois retira a responsabilidade pessoal e a soberania divina. Para o verdadeiro crente em Cristo Jesus, a vida é guiada pela soberania de Deus e não pela aleatoriedade da sorte ou do azar. Observa que o apóstolo Paulo não acreditava em nada disso. É o destino, foi acaso, isso é azar. Não. Paulo foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em praça pública em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, lutas maiores do que suas forças ao ponto de desesperar-se da vida. Ele foi preso em Jerusalém, ele foi preso e acusado em Cesareia, ele enfrentou naufrágio para Roma, foi picado por uma cobra venenosa em Malta e chegou em Roma preso, algemado. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer de todos esses registros? Vai dizer que foi o destino, o acaso ou por azar? Nada disso. Ele simplesmente disse: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo não acreditava em sorte, azar ou misticismo. Ele entendia que a mão de Deus dirigia o seu destino. Saiba, querido irmão, que a ideia de azar é associado a crenças pagãs e superstições, não a realidade bíblica
que vê a vida do cristão guiada pela soberania de Deus. A Bíblia condena a confiança ou em sorte ou superstições, pois isso desvia a fé de Deus. Provérbios 3, 5, 6 lemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. No lugar de sorte, o cristão busca a providência de Deus, agradecendo e confiando nele em todas as circunstâncias, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Sejam acontecimentos bons ou ruins, ele sabia que era a mão de Deus. Para uma pessoa descrente, numa maratona, ou seja, um corredor que sempre conquista o primeiro lugar, ele tropeça e cai, e por essa razão acaba perdendo o pódio. Dizem que foi azar, e para o que vinha em segundo lugar, este acaba vencendo aquele que seria o primeiro, e dizem que sorte, hein? Mas para nós a providência divina é o que importa. Entre muitos exemplos bíblicos, desejo citar dois. Um que aconteceu perdas físicas, terrível doença, destruição total de patrimônio e mortes. Estou me referindo a Jó. E o outro é uma exaltação, mudança de vida para melhor, bênçãos materiais e espirituais. Estou me referindo a Ruth. Nos capítulos 1 e 2 de Jó, com a autorização de Deus, Satanás trouxe literalmente desgraça para Jó. Diz o texto sagrado que Satanás, em ataques de salteadores, dois grupos, de sabeus e caldeus, usou desastres naturais como o fogo e vento. Jó perdeu todos os seus animais, servos e propriedades. Em seguida, o inimigo fez uma grande tempestade vir e destruir a casa onde os 10 filhos de Jó estavam reunidos, matando todos eles. Não ficando satisfeito, o inimigo tocou na saúde de Jó e ele foi afligido com uma lepra, por feridas malignas e dolorosas por todo o seu corpo, tornando-se uma figura repulsiva, sem contar que a sua esposa o incentivava a amaldiçoar Deus e morrer, e seus amigos vieram para consolá-lo, mas acabaram acusando e criticando. Por fim, Jó caiu em desgraça social, sendo desprezado e zombado pelas pessoas. E sabe qual foi a conclusão de Jó diante de tudo isso? Respondendo a uma afronta de sua esposa, ele disse: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó 2:10. Nessa visão de Jó, queridos, Deus é soberano sobre todas as coisas, incluindo eventos que ele considerava ruins ou dolorosos. O ímpio diria: isso foi um azar, um acaso. No caso de Ruth, tudo foi diferente. Ruth, uma viúva que estava cuidando de sua sogra, também viúva, procura um campo para colher grãos para se sustentar. Ruth 2:3 diz: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Elimeleque, queridos, fora marido de sua sogra Noemi,
de modo que Boaz era parente dela e era generoso com Ruth. Quando Ruth voltou para casa com muito mais grãos do que Noemi esperava, então lhe disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua sogra: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Ruth 2, 19 e 20. Então Noemi não viu isso como uma ocorrência do acaso ou pura sorte, mas como a providência de Deus, assim como os outros mais tarde disseram. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. É notório que a boa mão de Deus estava na condução da vida de Ruth, que acabou mudando a sua situação de viúva à esposa de um rico fazendeiro, e muito mais, acabou tendo um filho chamado Obed, e este gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Portanto, tornou-se bisavó do rei Davi, queridos. Não foi sorte ou acaso, mas a vontade ou soberania ativa de Deus fez acontecer essa bela história de uma mulher. Observa, para encerrar, o que ensina o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, e isso é uma promessa de, no servo de Cristo Jesus, recebermos a bênção, de Deus que opera todas as coisas, seja elas boas ou más, juntas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Vamos orar. A ti, glorioso, eterno, maravilhoso Deus, os nossos tributos, louvores e adoração, porque só o Senhor é Deus e mais ninguém. É Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus altíssimo e tremendo, autor e sustentador das nossas vidas e da nossa fé. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco durante a nossa estadia, a nossa peregrinação terrena. Todos os dias o Senhor esteve conosco e continuará até o momento que partirmos desta vida para a eternidade. Porque o Senhor não mudou, o Senhor é imutável, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Obrigado por tua palavra, ela é luz para os nossos caminhos, ela é bênção, a bênção de Deus para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, esses lares que recebem a tua bendita palavra, que o Senhor possa promover bênçãos de cura, de libertação para essas vidas, em nome do Salvador Jesus. Amém. Um abraço, queridos. Deus abençoa grandemente a sua vida e o seu lar.
Cortaram um madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com os pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caí, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com os pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com os pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando o mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com os pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com os pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Uma coroa de espinhos, sua fronte sangrava, ao Pai suplicou. Traspassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com os pregos cravados, pesada ficou. Assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com os pregos cravados, pesada ficou.